Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vim mostrar esse livro aqui, os Evangelhos Apócrifos, o Apocalipse de Elias, né? Eu tinha feito um vídeo antes, só que em partes, né? Eu vim fazer esse vídeo agora completo, né? E também para dar algumas citações e comparações com a Bíblia, né? Para quem não sabe, livros apócrifos foram retirados da Bíblia, né? Das Escrituras Sagradas, melhor dizendo. A Bíblia que temos hoje tem 70 e poucos livros, né? Mas mais de 100 livros foram retirados das escrituras originais. Se você não sabe, pesquisa a respeito. E um deles é esse aqui, Apocalipse de Elias. Muita gente não dá ouvidos a esses livros porque acham que não foram inspirados, porque foram retirados. E quem é o homem para ditar qual escritura é sagrada e qual não é? Qual escritura é inspirada por Deus e quem não é? Só quem pode dizer se é inspirado ou não é o próprio Deus. E esse livro aqui, ele diz muitas coisas, é uma versão alternativa do Apocalipse segundo João. Você pode comparar que tem muita coisa que tem aqui, que tem na Bíblia, citações e tudo mais. Vou até comparar com a Bíblia aqui para vocês verem. Porque hoje em dia tem gente que é assim, não pega nem na Bíblia, né? Entendeu? Não lê. É um exemplo prático seria que se retirasse um dos livros da Bíblia ou mais, teria muita gente que nem ia perceber. Entendeu? A exemplo, se tirassem aquele livro de Judas, que é um livro pequenininho da Bíblia, e depois quase ninguém ia perceber, e depois chegasse alguém e dissesse, ó, esse livro aqui foi retirado da Bíblia, né? E o povo não ia dar credibilidade a ele, entendeu? E antes era da Bíblia, entendeu? Então é a mesma coisa aqui. Se esse livro era considerado da Escritura Sagrada e foi retirado, só porque agora ele foi descoberto e não está mais nas Escrituras Sagradas, né? Na Bíblia, mas não significa que ele não seja inspirado, entendeu? Então vamos lá, né? Já começa aqui no capítulo 19 porque foi retirado um trecho, né? Algumas partes não existem, então vamos ler aqui. Palavras de exaltação. A palavra do Altíssimo revelou-se em mim. Sim, pessoal, antes de começar, para quem não sabe, Apocalipse significa revelação. Essa revelação aqui é de Elias, né? O profeta Elias é aquele profeta que nem chegou a morrer. Ele foi tão digno perante Deus, segundo seus atos, que antes de morrer, Deus o chamou para o céu. E ele foi levado numa carruagem celestial para o céu, em chamas, junto com anjos, entendeu? Ele não chegou a morrer. E em breve ele retornará, tanto ele quanto Enoque, que foi outro que também foi digno e não chegou a morrer, entendeu? Então, tanto ele quanto Enoque, né? Aqui fala, nesse livro aqui, que eles vão voltar no período que o anticristo, né? O filho do pecado, a personificação do demônio, né, do maligno, do diabo, vinha à terra para enganar as pessoas, porque ele virá, entendeu, gente? Antes de vir o nosso Salvador, né, Jesus Cristo, virá o enganador, virá o usurpador, aquele que vai tentar enganar as pessoas, se passando pelo Salvador, inclusive realizando muitas obras que o Salvador realizou, menos a ressurreição dos mortos, entendeu? É por isso que a gente tem que prestar atenção, tem que vigiar, gente. Tem muita coisa que vai acontecer antes do fim. Então esses livros aqui são muito importantes. Essa aqui foi a revelação dada a Elias, assim como a revelação dada a João, entendeu? Gente, então vamos entender, leia direitinho, pesquise, estude, gente. Não acreditem em tudo que os homens dizem. Acreditem na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, entendeu? Leiam, gente. Se eu estou vindo aqui avisar vocês, é porque Deus me deu esse dom de entender. Eu entendo pouco, não sou ninguém, não sou pastor, não sou nada. Mas se eu venho aqui, se eu sou pequeno e consigo entender, se pelo menos uma pessoa entender, para mim a minha missão já foi cumprida, entendeu? Então vamos lá. A palavra do Altíssimo revelou-se em mim, filho do homem. Dize a esse povo, por que acumulais pecados sobre pecados? Por que entristeceis a Deus, o Altíssimo, que vos criou? Não ameis este mundo, nem as coisas que nele existem. A glória do mundo pertence ao demônio e dele também é a sua dissolução. Bom, gente, antes de continuar, fiz uma pausa aqui e vim na própria Bíblia de Jerusalém aqui, no livro de 1 João, capítulo 5, versículos 18 e 19, para a gente comparar aqui. Que diz assim, ó: nós sabemos que todo aquele que nasce de Deus não peca. O gerado por Deus o guarda e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus. Agora veja esse trecho finalzinho aqui. E que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Quem é um maligno, gente? Tem muitas bíblias que diz assim,
está no poder do mal, do iníquo, entendeu? Mas maligno se refere ao diabo, entendeu? Ao inimigo de todos nós. Ele está aí desde o começo dos tempos para destruir, entendeu? É tanto que na oração do Pai Nosso diz: livrai-nos do maligno, né? É a versão da Bíblia de Jerusalém. Algumas diz livrai-nos de todo mal, mas a versão original mesmo é livrai-nos do maligno, ou livrai-nos do diabo, entendeu? Porque ele é a fonte de todo mal. Então, quando fala aqui que o mundo inteiro está sob o poder, que a glória do mundo pertence ao demônio, pertence ao diabo, gente. Então, e o próprio Jesus Cristo disse que quem for amigo no mundo se torna inimigo de Deus. Quem estiver amando ao mundo, o amor do Pai não está nele. Entendeu, gente? Então, uma coisa liga a outra. Para vocês, foi só um exemplo para vocês verem que aqui tem coisas que se encaixam com a palavra de Deus, entendeu? Se você acha que esse mundo está sendo governado por Deus, não está. O governo de Deus não está para chegar. Aí haverá verdadeira justiça, não existirá mais morte, nem clamor, planto, dor. Tudo isso que a gente está vivendo não existirá mais. Aí sim, no verdadeiro governo do Altíssimo, entendeu? Continuando. Lembrai-vos de que o Altíssimo Todo-Poderoso, aquele que tudo criou, é cheio de compaixão para conosco. Ele deseja libertar-nos do cárcere do tempo presente. Muitas vezes o demônio desejou que o sol não mais brilhasse sobre a terra e que a terra não mais produzisse os seus frutos. Ele quis, qual chama, devorar os homens e, rugindo, caminhava de cá para lá como um leão para estraçalhados. Lembrou de algum texto aí da Bíblia, né, de 2 Pedro, que fala que o diabo anda como um leão que ruge procurando a quem devorar? Tá vendo, gente? Mais uma citação aí, ó, parecida com a Bíblia, entendeu? O Filho de Deus. Por isso, o Deus da glória teve piedade de nós e enviou o seu Filho a este mundo, para que ele nos salvasse da prisão. E quando ele veio a nós, não se revelou na forma de anjo, nem de arcanjo, nem de qualquer outra potestade, mas comportou-se muito mais como um homem, para nos remir. Por isso, sede seus filhos, da mesma forma como ele é o vosso Pai. Lembrai-vos de que no céu ele já vos tem preparado tronos e coroas, com as seguintes palavras: vós todos que ouvis, recebeis estes tronos e coroas, e essas coroas. Eis que fala o Altíssimo: eu inscreverei o meu nome na fronte dos que são meus, e assinalarei com o selo a sua mão direita. Capítulo 21. O destino final dos justos e dos pecadores. Então eles não sentirão mais fome e não terão mais sede. O filho do pecado nada poderá contra eles, nem os tronos se lhes oporão, mas ao contrário, eles caminharão com os anjos até a minha cidade. Os pecadores, porém, ficarão consternados. Não passarão pelos tronos. Os tronos os agarrarão e os submeterão a si, porque os anjos com eles não se aliam, tendo eles se tornado estranhos à sua morada. Ficai atentos, vós, os sensatos da terra, aos falsos profetas, que serão numerosos no final dos tempos. Eles vos ensinarão doutrinas que não são as doutrinas de Deus, subverterão as leis divinas. É só você olhar ao redor aí, gente, você vai ver muitos. Capítulo 22. Os jejuadores. Eles que de noite fazem o dia... Voltando aqui. Eles que da noite fazem o dia, quando dizem: o jejum não existe, Deus não o ordenou, eles se afastam da aliança e privam-se das promessas divinas. Estas, porém, repousam por todos os tempos ancorados na fé. Não deixeis, portanto, que eles vos corrompam. Lembrai-vos de que o Altíssimo, que criou os céus, ordenou o jejum para o bem dos homens, em vista das suas paixões e desejos que estão em luta convosco, a fim de que o maligno não vos domine. Um jejum puro eu instituí, disse o Criador. Tá vendo aqui, gente? Ó, até citou aqui, ó, maligno. Tá vendo? Da mesma forma que citou lá na Bíblia, entendeu? Então, você ainda acha que esses livros não são inspirados por Deus?
Gente, acordem, hein? Acordem, gente, enquanto é tempo. O jejum verdadeiro, aquele que jejua sempre, não peca. Nele não se encontra nem ciúmes, nem discórdia. Aquele que é puro pode então jejuar. Aquele, porém, que jejua sendo impuro, aborrece ao Criador, também aos anjos, e assim reserva sofrimentos para sua alma, pois acumula sobre si muita ira para o dia da ira. Eu estabeleci um jejum puro para aqueles que possuem coração puro e mãos puras. Ele apaga os pecados, cura as enfermidades, afasta os maus espíritos e tem força até junto ao trono de Deus. Os pecados também serão perdoados pela oração. A oração pura. Quem de vós vai ao campo para tornar-se merecedor de alto apreço pelo seu trabalho, sem levar consigo os instrumentos necessários? Bom, gente, quem se interessar por esse livro aqui, eu vou deixar no comentário fixado um linkzinho para você clicar lá e baixar. É do mesmo jeito que está aqui. Se quem quiser baixar e ler, entendeu, gente? Eu vou deixar aí para você disponível. Capítulo 24. Contra a dúvida. Quem vai à guerra para lutar sem levar uma couraça? Por acaso aquele que avança sobre ele não o matará? Descumpriu dessa forma os planos do seu rei. Da mesma forma, ninguém deve dirigir-se ao templo com o coração cheio de dúvidas. E aquele que, ao orar, hesita, procede como inimigo de si próprio e põe-se também em desacordo com os anjos. Guardai, pois, sempre um coração confiante no Criador, para que tudo possais ver com clareza. Assim, nem os reis assírios, nem o colapso dos céus e da terra, nem todas as forças do Hades, né? Ou inferno, né? Muitas bíblias traduzem Hades como inferno, né? Hades é um, inferno é outro, mas tanto um quanto o outro significam sepultura, entendeu, gente? Sepultura, não tem nada a ver com fogo, entendeu? Então pesquisem aí e vocês verão. Poderão levar de vencida os meus, assim diz o Altíssimo. Eles não se abalarão diante das muitas lutas. Capítulo 25. Os 2 reis. Se virdes um rei que se levanta ao norte, sabei que é o rei dos assírios, portanto o rei da prevaricação. Ele espalhará numerosos conflitos de guerra sobre o Egito. A terra será de golpe mergulhada em gemidos, e raptados serão os vossos filhos, e muitos naqueles dias desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Assim como fala também em Apocalipse, né? Já leram o Apocalipse de João, segundo João, né? E então surgirá um rei no ocidente, ele será chamado o Rei da Paz. E ele caminhará sobre o mar, como um leão a rugir. E então matará o rei da prevaricação. Também por toda a terra do Egito ele tomará vingança da guerra e do derramamento de sangue. Capítulo 26. O Rei da Paz. E ele promoverá a paz a partir do Egito, mas fará um presente enganoso. Dará a paz aos que são santos, dizendo: o nome do Altíssimo é absolutamente único. Restabelecerá a honra dos sacerdotes de Deus e restaurará os lugares sagrados. Dará presentes simbólicos à casa de Deus e se afastará das cidades egípcias de maneira astuciosa, sem que estas percebam. Ele contará os lugares sagrados, avaliará as imagens dos ídolos pagãos, contará os seus tesouros e lhes designará sacerdotes. Depois disso, mandará prender os sábios da terra, bem como os grandes dentre o povo, e os fará transportar à capital, junto ao mar. Ele diz... Bom, esse aqui foi um trecho que foi, né? Não foi... Acho que estava ausente. Capítulo 27. As indigências do Egito. Naqueles dias, as cidades egípcias estarão em lamentos. Já não se ouvirão as vozes dos comerciantes, nem dos compradores. Dissolver-se-ão os mercados das cidades egípcias. De repente os egípcios chorarão e desejarão a morte, mas a morte fugirá deles, nada mais querendo deles saber. Naqueles dias eles fugirão para o alto dos rochedos e se atirarão para baixo, exclamando: caiam sobre nós, mas não hão de morrer. Tem um trecho em Apocalipse de João, segundo João, que fala algo semelhante a isso aqui, nos últimos dias. Leiam lá, galera, entendeu? Então vocês verão que tem semelhança sim com as escrituras sagradas.
Recrudescerá naqueles dias um tormento diferente sobre toda a terra. O rei ordenará a captura de todas as mulheres que amamentam e as mandará vir agrilhoadas à sua presença para que deem as tetas aos dragões. Capítulo 28. O assassinato das crianças. Que estes suguem todo o sangue dos seus peitos. Depois disso serão elas entregues às chamas da fornalha. E qualquer que seja a calamidade das cidades, ele ainda ordenará que sejam capturadas todas as crianças com menos de 12 anos e sejam lançadas às chamas. Então a parteira da região lamentar-se-á junto aos recém-nascidos, erguerá os seus olhos ao céu e dirá: por que motivo estou eu aqui, ajudando crianças a virem ao mundo? As estéreis e as virgens, porém, se alegrarão e dirão: agora cabe a nós alegrar-nos, porque não temos filhos, pois nossos filhos estão no céu. Capítulo 29. 3 reis. Naqueles dias levantar-se-ão 3 reis da Pérsia e levarão consigo os judeus do Egito, transportá-los-ão para Jerusalém e ali os haverão de estabelecer. Sabei então que haverá discórdias em Jerusalém, quando vós, os sacerdotes da terra, havereis de rasgar as vossas vestes. Pois então não demorará a vir o filho do pecado. E naqueles dias o sem-lei aparecerá nos lugares sagrados. Naqueles dias os reis persas fugirão na luta contra os reis assírios. 4 reis lutam contra 3. Durante 3 anos eles permanecerão naquele lugar, até levarem embora o tesouro do templo. Capítulo 30. Calamidades do Egito. Naqueles dias escorrerá o sangue de Cós até Mênfis, e o rio do Egito será tingido de sangue. De sorte que durante 3 dias não se poderá beber das suas águas. Ai da terra do Egito e dos seus habitantes! Naqueles dias levantar-se-á um rei, numa cidade chamada Cidade do Sol. Toda a região será assolada e todos fugirão para Mênfis. Os reis persas, no 6º ano, utilizar-se-ão de um ardil em Mênfis, e matarão o rei da Síria. Os persas tomarão vingança em todo o país, mandando matar todos os pagãos. Mandarão também que se reconstrua o templo sagrado e darão donativos dobrados para a casa de Deus. Capítulo 31. O falso ungido. Eles dirão: o nome do Altíssimo é único. Todo o país prestará homenagem aos persas, e aqueles que não perecerem no infortúnio dirão: o Altíssimo nos enviou um grande rei, para que o país não se torne um deserto. Durante 3 anos e 6 meses, o rei deixará de receber tributos. Todo o país encher-se-á de muitos bens e prosperidade. Então os vivos dirigir-se-ão aos mortos, dizendo: levantai-vos e permanecei conosco nesta tranquilidade. No 4º ano do reinado daquele rei, manifestar-se-á o filho do pecado, e ele dirá: eu sou ungido. Conquanto não seja, não acrediteis nele. Capítulo 32. Ungido, o verdadeiro. Quando o ungido vier, ele o fará numa forma semelhante a uma pomba, e virá cercado de uma coroa de pombas, e flutuará nas nuvens do céu, precedido do sinal da cruz. Todo o mundo presenciará esse espetáculo, desde o nascer do sol até o seu ocaso. Assim ele virá e todos os seus anjos estarão com ele. O filho do pecado procurará então manter-se firme nos lugares sagrados. Ele dirá ao sol: cai, e ele cairá. Depois dirá: brilha, e ele brilhará. Dirá: escurece, e ele escurecerá. Ele dirá à lua: fica da cor do sangue, e ela obedecerá. Capítulo 33. Os prodígios do Anticristo. Ele caminhará sobre o mar e sobre os rios, como se fosse em terra firme. Ele fará os coxos andarem e os mudos falarem, fará os cegos verem e purificará os leprosos. Curará os doentes e expulsará os maus espíritos dos possessos. Diante de todos operará muitos sinais e prodígios. Ele realizará as obras que o verdadeiro ungido realizava,
apenas não poderá ressuscitar os mortos, como eu falei no começo do vídeo, gente. E assim reconhecereis que ele é o filho do pecado, porque sobre a alma ele não tem poder. Eu vos darei os seus traços para que possais reconhecê-lo. Ele não é muito velho, é bastante jovem, tem pernas finas, na sua testa tem uma mecha de cabelos brancos, o crânio completamente calvo, e as suas sobrancelhas alcançam até as orelhas, no dorso das suas mãos manchas de lepra. Capítulo 34, o Anticristo. Ele muda de aspecto diante das pessoas que o encaram, ora é velho, ora volta a ser jovem. Ele se transforma nos seus traços, só não pode mudar os sinais da sua cabeça. Por esse meio, podereis reconhecer que ele é o filho do pecado. A virgem Tabita ouvirá dizer que o desavergonhado se mostrou nos lugares santos. Ela envolver-se-á num vestido de abisso e segui-lo-á a Judéia, maldizendo-o até Jerusalém. Capítulo 35. Ameaças contra o Anticristo. Desavergonhado, filho do pecado, inimigo declarado de todos os santos. Então o desavergonhado voltar-se-á cheio de ira contra a virgem e persegui-la até o ocidente. Chupará o seu sangue ao cair da noite e o derramará sobre o templo, mas este sangue será salvífico para o povo. Ao amanhecer, ela levantar-se-á viva e o maldirá com estas palavras: Ó tu desavergonhado, não tens poder sobre a minha alma nem sobre o meu corpo. Eu vivo perenentemente no Altíssimo. Sobre o templo derramaste o meu sangue. Ele serviu de salvação para o povo. Mas eis que Enoque e Elias ouvirão dizer que o desavergonhado apareceu nos lugares santos. E então eles descerão dos céus para lutar contra eles e assim falarão: Não tens nenhuma vergonha de insinuar-te junto aos santos? És para eles irredutivelmente um estranho. Tu te tornastes o inimigo dos habitantes do céu, inimigo também dos habitantes da terra. Foste inimigo dos tronos, foste inimigo dos anjos. És o tempo todo um estranho. Tu te precipitaste do céu como a estrela da manhã. Tu te transformaste, mas a tua substância inimiga depunha contra ti. Não tens nem um pouco de vergonha de aproximar-se de Deus, sendo tu um demônio? Ao ouvir isso, o desavergonhado se enfurecerá e entrará em luta com eles, na praça da grande cidade durante 7 dias. Mortos eles jazerão 3 dias e meio na praça, à vista de todo o povo. Mas no quarto dia, eles se levantarão e voltarão a admoestá-lo. O grande imprudente, filho do pecado, não tens o menor pejo de desencaminhar o povo de Deus, tu que por ele nada sofreste? Não sabes que nós vivemos no Altíssimo para que te contradizer sempre que disseres: Eu os venci? Nós nos desvestiremos da carne corporal e haveremos de matar-te. Tu, porém, naquele dia, não conseguirás abrir a tua boca para falar. Pois nós somos constantemente fortes no Altíssimo. Tu, porém, és inimigo de Deus para sempre. O desavergonhado ouvirá isso e encher-se-á de rancor, e voltará a bater-se com eles, a cidade inteira estará presente e assistirá. Mas eles naquele dia proferirão exclamações de júbilo ao céu e resplandecerão sob as vistas de todo o povo e todo o mundo. E o filho do pecado não conseguirá eliminá-los. Continuando, capítulo 36, os sofrimentos dos justos. Ele se enfurecerá com o país e procurará infligir danos ao povo, e assim perseguirá todos os santos que, juntamente com os sacerdotes do país, serão acorrentados e arrastados para longe. Ele os matará. Os seus olhos serão perfurados com pontas de ferro. O couro das suas cabeças será arrancado e arrancadas serão as suas unhas, uma por uma. Derramará nos seus narizes lexívia e vinagre.
Aqueles, porém, que não se sujeitarem a suportar as torturas do rei, fugirão com seu ouro para a beira dos rios e dirão: transportai-nos para o deserto. Então, como que entorpecidos, eles adormecerão. Capítulo 37. A ressurreição dos justos. O Altíssimo acolherá junto de si seus anjos, seus espíritos, e suas almas, e suas carnes se converterão em pedras, e nenhum animal a devorará, até o último dia da presença final das contas. Eles haverão de ressuscitar e encontrar um lugar de repouso, mas não no reino do ungido, como aqueles que suportarem até o fim. Sobre estes dirá o Altíssimo: eu os farei sentarem-se à minha direita. Eles serão agraciados antes dos outros. Eles vencerão o filho do pecado, presenciarão a dissolução dos céus e da terra, e receberão os tronos e as coroas, com grande esplendor. Naqueles dias serão escolhidos 60 justos, armar-se-ão da couraça de Deus e se apressarão a ir para Jerusalém a fim de lutar contra o desavergonhado, dizendo, capítulo 38, o Anticristo: tu praticastes todas as grandes obras que um dia foram realizadas pelos profetas, mas os mortos tu não pudestes ressuscitar, porquanto sobre as almas não tens poder algum. Por isso é que reconhecemos em ti o filho do pecado. O desavergonhado ouvirá isso, encher-se-á de furor e ordenará que se ateie fogo aos altares e que os justos sejam manietados e lançados sobre eles, para que ardam. Naquele dia o coração de muitos se revoltará contra ele, acudirão à sua presença, exclamando: este não é o ungido, pois o ungido não mata os justos e não persegue os amantes da verdade. Não procura ele muito mais convencê-los com sinais e obras prodigiosas? Naquele dia, o ungido terá compaixão dos seus, e dos céus enviará os seus anjos. Estes serão em número de 64.000, e cada um deles terá 6 asas. Capítulo 39. Os redimidos. A voz deles fará estremecer os céus e a terra, ao entoarem o canto de louvor, e todos aqueles em cuja fronte está escrito o nome do ungido, em cujas mãos está impresso o seu sinal, tanto grande quanto pequeno, serão recebidos sobre as suas asas e subtraídos à cólera dele. Então Gabriel e Uriel formarão uma coluna de luz e virão à frente deles para a terra santa, e os farão comer da árvore da vida e os cobrirão de vestes brancas. Os anjos os protegerão, não sofrerão sede, nem passarão fome, nem poderá o filho do pecado ter qualquer poder sobre eles. Naquele dia a terra haverá de tremer e o sol escurecerá. Então a paz e o espírito serão eliminados da terra. As árvores serão arrancadas e cairão. Os animais selvagens morrerão em pânico, e assim também os animais domésticos. Capítulo 40. O Anticristo. Os pássaros cairão mortos no chão, a terra ficará completamente seca, e também secarão as águas do mar. Os pecadores sobre a terra suspirarão, dizendo: que nos fizeste, ó tu, filho do pecado? Tu que dizias: eu sou ungido, quando na verdade és o filho do pecado. A ti mesmo não podes salvar, quanto menos a nós. Na nossa presença operaste milagres falsos, a ponto de haver nos afastado do ungido que nos criou. Ai de nós, que te seguimos! Ficaremos agora mergulhados na indigência e na fome. Onde está agora a presença de um justo a quem possamos recorrer? Onde está quem nos instrui para que possamos invocá-lo? Agora seremos esmagados pela ira, pois acreditamos no desobediente, contra Deus. Fomos aos lugares mais fundos do mar, mas não encontramos água. Cavamos o leito dos rios até 16 côvados, igualmente não encontramos água. Diante disso, o desavergonhado naquele dia cairá em gemidos, dizendo: ai de mim, que o meu tempo se esgotou. Eu dizia que o meu tempo não haveria de passar. Agora os meus anos passaram a ser meses e os meus dias voam como grânulos fugidos de poeira.
Agora encaminho-me convosco para a perdição. Voai imediatamente para o deserto. Agarrai os ladrões, matai-os, trazei-os para cá os santos. Por amor a eles a terra produza frutos. Por amor a eles volte também o sol a brilhar sobre a terra. Por amor a eles torne o orvalho a descer sobre a terra. Os pecadores então cairão no choro, dizendo: Tu nos afastaste de Deus. Se tens a capacidade de levantar-se e persegue-os, então ele apanhará as suas asas de fogo e voará na perseguição dos santos. Lutará com eles mais uma vez. Os anjos ouvirão a batalha e acorrerão do alto e o atacarão com muitas espadas. Naqueles dias o Altíssimo, ao ouvir o tumulto, ordenará aos céus e à terra com grande ira que se incendeiem. As chamas levantar-se-ão da terra a 72 côvados de altura e consumirão os pecadores e os demônios como se fossem caniços. Capítulo 41. O julgamento. Naquele dia haverá um julgamento justo. As montanhas e a terra responderão por si. Os maus dirão: Ouvistes hoje a voz de algum homem que não chegou ao julgamento do Filho de Deus? Os pecados de cada um comparecerão à sua presença da forma e no lugar em que foram cometidos, tanto os pecados diurnos como os pecados noturnos. Entretanto, os justos observarão e os ímpios que serão castigados, vendo-os reunidos naqueles que outrora os perseguiram e aqueles que outrora os entregaram à morte. Os pecadores, por sua vez, ficarão olhando os lugares reservados aos justos e onde lhes será concedida a recompensa. Capítulo 42. O fim do Anticristo. Naquele dia será concedido aos justos aquilo que tanto suplicaram. Naquele dia o Altíssimo julgará os céus e a terra. Julgará aqueles que nos céus e na terra já se foram. Julgará também os pastores do povo. Julgará também os pastores do povo e os interrogará sobre o rebanho. Este ser-lhe-á entregue sem exceções. Pessoal, olha aí. É isso que eu falo. Você tomar conta de uma igreja, ser pastor, ou ao menos se considerar pastor, é uma responsabilidade grande. O Altíssimo irá julgar também os pastores. Ninguém está imune do julgamento do Criador. Ninguém, sem exceção. Então, se você incentiva erroneamente as pessoas a comemorar datas pagãs como Natal e Ano Novo, data que é a comemoração do pecado. Olha só, a árvore de Natal tem origem pagã. Até um tempo desse não existia a comemoração de Natal. Os primeiros cristãos, os servos de Deus do passado, os hebreus, nunca comemoraram o Natal. Que sempre que comemoravam eram os pagãos. Essa comemoração começou lá no tempo de Nimrod e Semíramis, quando o filho dela morreu. Era para comemorar o renascimento do Deus Sol, entendeu? Até hoje entendeu? Então a árvore simboliza a... Pesquise, galera. Pesquise, tem no YouTube aí, tem no YouTube vídeos. Pesquise, você vai ver, entendeu? Que essa é uma comemoração pagã, disfarçada de cristã. O Filho do Altíssimo não nasceu no dia 25 de dezembro. Ele nem pediu, nem está mostrando na Bíblia para comemorar o nascimento dele. Nem diz o dia, entendeu? Então, por que comemorar uma data pagã? A árvore, esse pinheiro, simboliza a árvore do conhecimento. E o fruto simboliza o fruto proibido que Adão e Eva comeram. Ou seja, é a comemoração do pecado, a desobediência do homem para Deus. E, ou seja, quem incentivou Eva a pecar foi o diabo. Então, quando você comemora o Natal, coloca uma árvore de Natal na sua casa e decora com fruto, você está comemorando o pecado. Tudo que hoje em dia a gente vive, morte, dor, sofrimento, tudo é graças ao diabo. Ele foi que começou tudo, gente. A mulher nem tem tanta culpa. A mulher tem culpa em parte, porque ela foi enganada, entendeu? O grande causador de tudo é o diabo. Ele sempre teve inveja do homem, sempre teve inveja da humanidade. Ele teve inveja de Deus também. Ele quer a adoração de Deus para ele quer que as pessoas adorem a ele ao invés de Deus, entendeu? E quando você vai na sua casa e comemora o Natal,
Não precisa nem fazer árvore, mas no dia 24 ou 25 comemora o Natal, você está comemorando o pecado, você está comemorando uma data satânica, entendeu? Ano Novo também. Ano Novo se refere ao deus Janus. Esses deuses pagãos, cada um se refere a um demônio diferente. Gente, acordem, gente. E se você que é pastor incentiva seus povos a comemorar essa data, infelizmente você está carregando as pessoas para o buraco junto com você. Essa é a grande realidade. Eu tinha que falar isso aqui nesse vídeo. Eu tinha que falar. Não importa se meu vídeo seja excluído depois, mas o que importa é que eu falei. Entendeu, gente? Eu vou publicar esse vídeo não só no YouTube, em outras plataformas também. Entendeu? Então, gente, eu tive que colocar isso pra fora, eu tive que falar isso, porque muita gente tá sendo iludida e enganada. O povo tá comemorando datas pagãs. E Deus odeia, gente, essa comemoração do Natal. Porque você tá comemorando o pecado. Deus, o plano original dele era que o homem vivesse para sempre. Livre, não tinha doença, não tinha morte, não tinha fome, não tinha nada disso, gente. Acordem, entendeu? Tá tudo aí, gente. Então, pô, vamos deixar de comemorar essas datas. Vamos obedecer ao Altíssimo, gente. Chega, entendeu? Enquanto ainda é tempo. Continuando aqui. E tá aí, né, ó. Tá aí, ó. Deus julgará também os pastores do povo e os interrogará sobre o rebanho. Este ser-lhe-á entregue sem exceções. E então descerão Enoque e Elias, desvestir-se-ão da carne do mundo e cobrir-se-ão das vestes do Espírito. E então eles perseguirão o filho do pecado e o matarão, sem que ele possa abrir a boca. Capítulo 43. Novos céus e nova terra. Naquele dia, ele será aniquilado na presença dele, diluir-se-á como gelo ao fogo. Ele será esmagado como um dragão, sem que possa dar um suspiro. E ser-lhe-á dito: passado é o seu tempo. Serás agora eliminado juntamente com aqueles que em ti acreditaram. Tá vendo aí, gente? Ó. Se você comemora essas datas, se você faz as coisas que o diabo quer que você faça, infelizmente, esse é o destino de quem acredita no diabo, que quem é enganada por ele. Tá aqui, ó. Tá aqui na escritura, ó. A pessoa será eliminada juntamente com aqueles em que acreditaram nele. Entendeu, gente? É isso que eu falo. Esse é o alerta que eu tenho para passar para vocês. Arrependam-se, entendeu? Arrependam-se e estudem, busquem a palavra de Deus verdadeira, entendeu? E serão arremessados nas profundezas do abismo, e este desmoronará sobre eles. Naquele dia virá o ungido, o rei, procedente do céu, junto com todos os santos, e ateará fogo à terra, e o fogo permanecerá sobre ela por 1000 anos, por ter sido ela dominada por pecadores. Ele criará um novo céu e uma nova terra, onde não existirá mais nenhum demônio. Capítulo 44, Messias. Então ele reinará com os santos, enquanto sobe e enquanto desce. E os santos também estarão o tempo todo com os anjos e com o ungido durante 1000 anos.